Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, é incrível como é que eu posso dizer assim, a desonestidade intelectual desse senhor aí. Com todo respeito à pessoa dele, que eu não sei quem ele é, ele com certeza pode ser 10.000 vezes mais santo, mais piedoso do que eu sou pecador miserável. Mas a desonestidade intelectual desse senhor é fora de série. E eu vou mostrar aqui a partir desse vídeo aí do Frei Gilson. O Frei Gilson está falando sobre um título que foi dado a Nossa Senhora de onipotência suplicante. Isso não significa dizer que ela é onipotente em si mesmo. Veja, onipotência suplicante. Ou seja, a súplica, o que ela pede, é um pedido que é inegável. E por que é inegável? Porque ela só pede aquilo que é da vontade de Deus. Por quê? Ela está tão configurada, tão unida a Jesus Cristo, e não é somente porque o Verbo eterno se fez carne no útero dela. Não é porque a humanidade santíssima de Cristo foi criada da humanidade dela. Assim como Eva foi criada da carne de Adão, imaculada, e Eva também foi criada imaculada, assim também Jesus, a carne humana, a natureza humana de Cristo, santíssima, foi criada da natureza humana, da carne humana imaculada da Virgem Maria. E não é só por causa disso, não é por causa disso, não é por causa dessa união consanguínea. Não é por causa disso. É por causa de uma união espiritual, uma união que vai para além desta união humana. Quando eu digo humana, carnal, não estou falando de sexualidade, mas biológica, por ser mãe biológica da natureza humana de Cristo. Não é por causa disso, vai além disso. Mas esse Senhor, ele deturpa as Escrituras para tentar desfazer aquilo que o padre está dizendo. E mais, e ele deturpa até o que o padre diz. Vamos lá, vamos ver. E eu vou mostrar para você, vou provar para você. Nossa Senhora é a onipotência suplicante. Então, quando ela pede algo que seja da vontade dele. E aí Jesus fala, isso daí que você está me pedindo já é da minha vontade. E por causa do seu pedido eu vou acelerar isso. Eu vou fazer isso. Nossa Senhora é aquela que pede e acontece. O próprio Jesus rejeitou todo esse status especial dado a Maria pela teologia católica romana. Ele vai dizer que Jesus rejeitou, veja, ele está dizendo que Jesus rejeitou os status que a Igreja Católica dá a Maria, né? Esses títulos de Nossa Senhora, como o título da onipotência suplicante. Ele vai dizer que Jesus rejeitou isso. Mas vamos ver qual é o texto que ele vai usar para dizer que Jesus está contrariando isso aí que a Igreja Católica apresenta. Vamos lá. Sou eu quem digo isso. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11, versos 27 e 28. Conheço esse Enquanto versículo. Jesus está pregando, uma mulher grita no meio da multidão, bem-aventurada aquela que te deu a luz, Jesus. E Jesus responde o quê? Isso mesmo, tudo que ela me pede eu dou. Por isso peçam para minha mãe pedir para mim, porque aí eu atendo. Não, a resposta dele, na verdade, torna impossível essa ideia de onipotência suplicante, que basicamente significa que quando Maria pede algo a Deus, os pedidos dela são diferenciados e Deus atende todos. O padre, veja a desonestidade intelectual. O padre não disse que os pedidos da Virgem Maria são diferenciados, no sentido de que ela tem privilégios, né? E ela tem, né? Sabemos que ela tem, né? Mas no sentido de que ela tem privilégios, assim, tipo, como assim, se eu pedir alguma coisa, eu não posso ganhar porque eu não tenho os privilégios de Maria. Mas Maria pedindo, então ela ganha porque ela tem os privilégios. Não. O padre não disse isso, né? O padre disse que Maria o que eu disse no início, é tão configurada, tão unida a Cristo, de maneira tão perfeitíssima, que ela jamais vai pedir algo que seja contrário à vontade de Deus. Eu peço algo que seja contrário à vontade de Deus, porque eu mesmo nem sei como pedir. E é por isso que o Espírito Santo vem em socorro à minha fraqueza, para poder me rezar em mim, orar em mim, para que eu consiga fazer uma oração que seja agradável a Deus. Agradável a Deus. A Virgem Santíssima, ela não somente foi
plena da graça, cheia da graça. Não somente ela foi a mais agraciada de todas as mulheres, porque quando ela falou, da boca dela saiu uma graça tão extraordinária que comunicou a graça que ela mesmo tem, que era a plenitude do Espírito, a ponto de João Batista, no ventre da mãe, pular de alegria. E Isabel ainda dizer, quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, se Maria aqui na terra já era cheia, plena do Espírito Santo, a ponto de comunicar essa graça a quem ouvisse a sua voz, imagine ela no céu agora. Então, não é porque ela é diferenciada no sentido biologicamente falando, como ele quer apresentar do texto aí que ele trouxe. Mas é porque, deixa ele falar que eu vou dizer e vou perguntar, quem foi que fez isso melhor do que Maria? Sabe por quê? Porque Jesus responde o seguinte para a mulher da multidão: mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Na prática, o que... Aí eu pergunto, existe alguma criatura na face da terra que ouviu a palavra de Deus e obedeceu, ipsis literi, a ponto de dizer, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, e ainda ensinou isso quando ela celebrou o milagre em Buda de Caná, nas Budas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. Eu fiz tudo segundo a palavra dele, agora faça tudo segundo a palavra dele e vocês vão ver que o milagre não vai acontecer. Porque eu fiz e aconteceu o impossível. Porque o anjo disse, o que era impossível para os homens, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Por isso a tua parenta está grávida. Façam o que ele mandar, como eu fiz o que ele mandou. E a graça aconteceu. O milagre aconteceu. Pergunta, quem é que ouviu e colocou em prática a palavra de Deus mais do que Maria nesta terra? Jesus está dizendo pare de achar que só porque ela me deu a luz, ela tem um status especial. Mais abençoado. Jesus não está dizendo nada disso. Isso é palavra colocada pelo Senhor na boca de Jesus. Jesus não disse nada disso. Jesus simplesmente disse assim, olha, vocês não pensem que ela é privilegiada porque ela me deu a luz, porque eu sou descendente consanguíneo dela, eu sou da descendência de Davi por meio dela, que é judia. Né? Não. É porque vai além disso. Ela me gerou na ordem da graça. Ela me gerou quando ela disse, fiat, faça-se em mim. Quando ela ouviu a minha voz, né? No caso Deus falando por meio do anjo, quando ela ouviu a minha palavra e obedeceu. É isso que Jesus está dizendo, seu pastor. É isso. Não engane as pessoas. Do que me dar a luz é obedecer os meus mandamentos. Agora complica para os católicos. Mas vamos lá. Complica nada, complica não, porque esse sofisma aí não funciona não. Só com quem, olha, aquelas outras palavras que ele já disse em outros vídeos, quem lê a Bíblia sai da Igreja Católica. Isso aconteceu outrora, não porque leram a Bíblia, mas porque leram a Bíblia acompanhado de pessoas como fariseus e saduceus que trouxeram hipocritamente doutrinas diabólicas, doutrinas de demônio. Como, por exemplo, não pode ter imagem. Como, por exemplo, a Eucaristia é uma mentira. Como, por exemplo, não pode se confessar com um homem, porque o homem não tem poder de perdoar pecado. Que Deus não deu esse poder. Mas Jesus disse, como o Pai me enviou, também vos envio. Recebei o Espírito Santo. Ou seja, o que é o Espírito Santo? Atos 1:8. A força de Deus, a força do alto. Recebeu o Espírito Santo. E os pecados de quem vocês perdoaram serão perdoados. Os pecados de quem vocês retiverem serão retidos. Então, assim, quando um católico instruído, conhecedor da sua doutrina, conhecedor da sua doutrina, conhecedor das Escrituras e conhecedor daquilo que o magistério da igreja sempre ensinou, autenticamente, não cai nessa conversinha mole não, pastor. Dizer que Maria tem onipotência suplicante é a mesma coisa de dizer que ela é onipotente igual a Deus, apesar deles negarem. Isso é uma mentira. Né? Isso é uma mentira, uma fake news, uma desonestidade intelectual da sua parte, um embuste, um sofisma. Porque dizer que Maria é onipotência suplicante
Isso significa dizer que o único poder que ela tem é de pedir. O único poder que ela tem é dizer assim, olha para mim, me dá isso, faz isso. Como ela fez em João capítulo 2. João capítulo 2 é dito que Maria chegou diante de Jesus, depois vou falar dessa passagem, deturpando a passagem, mas veja, João capítulo 2, versículo 4, versículo 3, né? Jesus e seus discípulos, versículo 2, João capítulo 2, verso 2. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento que teve em Caná da Galileia. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus, quem é a mãe de Jesus? Maria. Veja, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Aí Jesus respondeu, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Veja, a hora de Jesus ainda não chegou, ainda não tinha chegado. Muitos teólogos vão dizer que essa é a hora da morte, é a hora da ascensão, quando Jesus sobe aos céus. Inclusive ele chega a dizer isso aí no vídeo, mas ele diz que a sua hora ainda não chegou. No versículo 11, no versículo 5, Maria diz assim, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Como ela disse, faça-se em mim tudo segundo a tua palavra. No versículo 6 diz, ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a boca. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Aí veja, este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória por meio desse sinal, e os seus discípulos creram nele. Ou seja, aqui a oração de Maria, o pedido de Maria, ainda nesse plano aqui que existe uma imperfeição. Claro que Maria, por ser imaculada, já estava para além desse plano aqui, mesmo antes de ser assunta aos céus. Imagine ela agora no céu. Então, quando ela pede, nós vivemos o Cronos. Nós vivemos o Cronos, um tempo que é neste mundo aqui. Este mundo, o cosmo criado. Aqui existe um tempo. Só que existe outro tempo, que é o tempo de Deus, o Kairos. E o Kairos de Deus, por incrível que pareça, é diferente do nosso tempo. E veja, quando alguém é eleito por Deus, e Maria foi muito mais do que eleita, podemos assim dizer, porque ela foi a primeira das eleitas, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando acontece a queda, antes mesmo de Jesus ser anunciado pelos patriarcas, pelos profetas, Jesus foi anunciado pela boca do próprio Deus, e para esse anúncio, o proto-evangelho, Jesus iria nascer de quê? De uma mulher. E ele disse à serpente, eu porei um ódio entre ti e a mulher. É por isso que existe esse ódio entre Satanás e a Virgem Maria. Entre a tua descendência e a dela. É por isso que muita gente, né, desse tipo ataca a Virgem Maria. Porque são descendentes da serpente. Porei um ódio entre ti, Satanás, e a mulher. Entre a tua descendência e a descendência dela. Ou seja, já está explicado, né? Agora, essa onipotência suplicante da Virgem Maria, como eleita de Deus, ela abrevia o tempo. Ela abrevia o tempo aqui, no Cronos. Porque o Kairos, ele acaba, vamos dizer assim, que invadindo o Cronos. E como é que isso acontece? Por que isso acontece? Quem disse deles que isso acontece? Pegue comigo aí o livro de São Mateus capítulo 24, versículo 22. Veja aí São Mateus 24, 22, você pega São Mateus 24, versículo 21 e 22 para ficar dentro de um contexto melhor para você entender. Porque haverá
porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Agora veja, versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, o que é abreviar? É diminuir. É diminuir. Se aqueles dias não fossem abreviados, ou seja, não fosse diminuído, veja, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então quer dizer que existe, por parte de Deus, o Cronos, não é uma linguagem adequada, a gente não consegue explicar isso, isso é espiritual, né? Mas é como que o tempo de Deus entrasse no nosso tempo e modificasse o nosso tempo, modificasse o tempo do cosmo, o Cronos, né? O Cronos é mudado pelo Kairos. E aí veja, não, mas isso não é verdade. Oxe, até o dia da volta de Jesus será abreviado por causa dos eleitos, por causa daqueles que vão viver uma vida santa. Veja aí, carta de São Pedro, segunda carta de São Pedro, capítulo 2, ou melhor, capítulo 3, versículo 11 e 12. Vamos ler do versículo 10 até o 12 para ficar melhor para você entender. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. O dia de quem? O dia do Senhor, o dia de Jesus, porque ele está falando aqui da volta de Cristo. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Agora veja o versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam, diz São Pedro, né? Aí ele vai dizer: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus. Qual é o dia de Deus? O dia da volta de Cristo. E apressando a sua vinda. Veja, quando nós vivemos uma vida santa, nós esperamos e ao mesmo tempo apressamos a volta de Cristo. E por que isso se faz? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é um tempo que não é igual ao nosso. E é por isso que o dia de Jesus fazer, o tempo de Jesus fazer o milagre aqui na boda de Caná ainda não tinha chegado. Ainda não é chegada a minha hora. E esta hora aqui não é somente da morte de Cristo e muito menos da glorificação de Cristo. Essa hora aqui é a hora de Jesus manifestar os seus sinais. Para quê? Versículo 11. João capítulo 2, versículo 11. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. É isso aqui que está em jogo. A onipotência suplicante da Virgem Maria, aquela que é santa e imaculada, aquela que é configurada perfeitamente à vontade do seu Filho Jesus, o que ela pede, ela alcança. E não porque ela é deusa, não porque ela é divina, mas porque é impossível ela pedir alguma coisa que seja contrária à vontade de Deus, contrária à vontade do seu Filho Jesus. O próprio Jesus, em um momento de angústia, disse assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas logo, a natureza divina de Cristo, em comunhão perfeita com a natureza humana de Cristo, sem contrariar uma a outra, a natureza humana de Cristo, o Verbo eterno, compreende, sabe, entende que o alimento dele é fazer a vontade do Pai, que ele veio para aquela hora, que ele veio para resgatar a humanidade, que ele veio para morrer na cruz, e é por isso que ele vai dizer assim: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E qual era a vontade do Pai? Deus amou de tal maneira o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. E é exatamente por isso que Jesus diz: seja feita a tua vontade. E Maria é tão configurada, tão unida, tão perfeita em harmonia, em comunhão com Cristo,
que ela não consegue pedir nada que seja contrária à vontade do seu filho. E é por isso que ela é a onipotência suplicante. Porque a sua oração abrevia no Kairos e antecipa o Cronos, ou melhor, abrevia o Cronos e antecipa o Kairos de Deus aqui neste mundo. Por isso, o primeiro sinal de Jesus foi antecipado aqui no Cronos, por meio do Kairos de Deus. No Kairos de Deus já era o tempo. No Cronos ele foi abreviado. Isso é um mistério, não sei como explicar, mas a Bíblia aqui está mostrando. Está dizendo que no tempo da tribulação os dias serão abreviados por causa dos eleitos. Está dizendo que São Pedro está testificando para nós que a volta do Filho do Homem será acelerada, será apressada pela santidade de vida dos eleitos. Aí eu pergunto, alguém é mais eleito? Alguém é mais santo do que a Virgem Maria? Não é. Vamos ver aí o besterol que ele fala, né? Como diz o Conde. Porque se alguém sempre consegue o que pede, isso equivale funcionalmente a ser onipotente como Deus. Agora, não é que alguém sempre consegue o que pede. É que alguém só pede o que é da vontade de Deus. Só pede o que é da vontade de Deus. Eu imperfeito. Quando eu estou, né? Vamos botar aqui eu como uma criança. Minha filha. Veja, minha filha. Minha filha tem 8 anos de idade. A minha filha, ela chega e diz assim: pai, me dá uma laranja? Veja, pai, me dá uma laranja? Eu estou com vontade de chupar uma laranja. Automaticamente, eu que sou mau, vou lá na fruteira, pego a laranja e ainda descasco para ela. Antecipo. Se eu fosse dar para ela, talvez ela nem soubesse descascar, que eu não deixo ela mexer com faca ainda. Ela não ia nem descascar, ela ia ficar ali com a laranja, não ia nem saber o que fazer, porque eu não deixo ela mexer com faca ainda. Aí eu vou, além de eu querer dar, além dela pedir algo que é também da minha vontade, além do mais, eu acelero para ela. Eu pego a laranja, eu descasco e já dou cortadinha para ela. Se eu que sou mau, Jesus disse, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu não vos dará tudo o que vocês pedirem. E pedirem tudo aqui é tudo o quê? É a morte do inimigo? É uma mulher bonita para adulterar? Não. Tudo que vocês pedirem aqui que esteja de acordo com a minha vontade. É muita, como diz Jesus, é muita hipocrisia farisaica, né? o curioso é que não existe um único texto bíblico que diz que Maria possui esse tipo de eficácia universal nas suas intercessões. João 2, ele vai usar aí, deixa ele falar. Pelo contrário, tem um texto nos evangelhos que retrata o dia que Maria, mãe de Jesus e seus irmãos foram vê-lo, mas estava difícil por causa da multidão. Aí eles avisam Jesus que ela estava ali. Ao invés de ele ir lá e atender prontamente a sua mãe dizendo, eu tô aqui, mãe, pede o que você quiser, a resposta dele faria os católicos de hoje ranger os dentes, porque ele diz... Faz não, pastor, a gente conhece esse texto, sem deturpações, a gente conhece, vamos lá. A minha mãe e meus irmãos é quem faz a vontade do meu pai. Cadê Jesus? A mesma explicação serve, pastor. O que Jesus está querendo dizer ali, Jesus não está rechaçando a sua mãe. O que ele está querendo dizer é, olha, vocês que vieram trazer a notícia, eu quero dizer para vocês, olha, ela, esse privilégio que vocês pensam aí que ela tem, sabe por que ela tem? Não é simplesmente porque ela me pariu, como vocês dizem, que Maria pariu Jesus. E que Maria só foi isso, só foi uma barriga de aluguel para parir Jesus. Não. Esse privilégio que ela tem é porque ela ouviu a minha palavra e disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando o meu anjo foi enviado a ela por meu pai para anunciar que ela seria a minha mãe. Que ela seria a mulher de Gálatas 4:4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Jesus não estava rechaçando Maria. Jesus estava dizendo para aqueles
que se eles quiserem ter o que ela tem, eles façam o que ela fez. Escutem a minha voz, a minha palavra e coloquem em prática. É isso que Jesus está dizendo, né? Atendendo o pedido dela na hora aqui. A Bíblia sequer diz se ele foi lá falar com a sua família biológica. A gente não sabe. Ou seja, se a Bíblia não diz que ele não foi, aí significa dizer que Jesus deixou ela lá, até agora. Ela está lá até agora esperando Jesus. Faça-me um favor. O que Jesus estava querendo dizer ali, com essa palavra, é exatamente, olha, vocês querem ter privilégios, vocês querem ter as graças de vocês ouvidas, escutem a minha palavra e ponham em prática. É isso que Jesus está dizendo, né? Para que nós sejamos como Maria. Eu duvido que há alguém que seja como Maria, mas ele quer que nós sejamos como ela, né? O próprio Jesus disse que aqueles que obedecem à palavra dele são mais bem-aventurados ainda do que Maria. Jesus não disse que quem obedece à palavra dele é mais bem-aventurado que Maria. Isso aí é você que está colocando palavra na boca de Jesus. Jesus disse que bem-aventurado é quem ouve as suas palavras e põe em prática. Que os seus irmãos, a sua mãe, ou seja, a família espiritual de Deus, que vai para além de uma família biológica, né? Porque os fariseus chegaram dizendo, nós temos por pai Abraão. Jesus disse, se vocês tivessem por pai Abraão, vocês fariam aquilo que Abraão ensinou, vocês fariam aquilo que Abraão fez. Mas ao contrário, vocês fazem tudo diferente. Né? São João Batista disse, olha, vocês ficam aí dizendo que tem por pai Abraão, até dessas pedras Deus pode suscitar, fazer filhos de Abraão aparecer. Então, em vez de vocês ficarem aí se vangloriando, ostentando como é que eu posso dizer? Antepassados consanguíneos de Jesus, né, de povo eleito, em vez de vocês ficarem se vangloriando com isso, vão fazer a vontade de Deus, porque o machado já está posto à raiz da árvore, pastor. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada fora. Eu tenho certeza que esses seus vidinhos aí não tem nada de bom aí, viu? Isso aí é Satanás falando por meio da sua boca, não é? Não faz sentido dar a ela essa qualificação especial para fazer pedido diante de Deus, para sustentar essa doutrina de que tudo que Maria pede, ela... Ele vai falar agora de João 2, e ele não vai entrar, ele não vai fazer a exegese do texto. Ele vai falar somente aquilo que alguns teólogos dizem que era a respeito da morte ou da ascensão de Jesus. Vamos lá. Percebe? Eles usam o texto de João 2, que Maria informa a Jesus que acabou o vinho e aí ele transforma a água em vinho. Mas esse texto prova o contrário. Isso mesmo. Nesse evento, depois de Maria informar a Jesus que acabou o vinho, ele diz a ela, mulher, o que é que nós temos em comum? Isso significa o quê, pastor? Significa dizer que Jesus não fez o milagre? Isso significa dizer que Jesus falou pejorativamente com Maria e colocou ela no canto dela, vá para lá, deixe de ser tola? Vamos lá, vamos ver o que é que ele diz. Ainda não é chegada a minha hora. O que Jesus estava dizendo é, eu vou te deixar claro, a maternidade biológica não lhe dá autoridade para dirigir a missão divina na minha vida. Mas a maternidade de Maria não é só biológica. A maternidade de Maria não é só biológica. Ela é também na ordem da graça. Na ordem da graça. Ela não é somente uma mulher no sentido de portar, como vocês dizem, ser barriga de aluguel e dar à luz. Ela é a Theotokos, a mãe de Deus. A mãe de Deus, do Deus eterno, que se fez carne no seu ventre. E que do seu ventre e no seu ventre foi criada a humanidade divina de Cristo, a humanidade santíssima de Cristo. A humanidade santíssima, né? Para não dizer que Maria criou o verbo, que Maria gerou o verbo. O verbo foi gerado na eternidade pelo Pai. A natureza humana santíssima de Cristo foi criada por Deus Pai da matéria de Maria, no ventre de Maria.
Eu não estou sujeito ao que você me pede, mas à vontade do meu Pai. Ou seja, esse texto só piora a situação dos católicos. Ah, mas Jesus, no final das contas, transformou a água em vinho. Mesmo que a gente considere que aquilo foi um pedido de Maria atendido por Jesus, Jesus atendeu o pedido de várias outras pessoas ao longo do seu ministério. Mostra, pastor, mostra um pedido de todos os 4 evangelhos. Um só pedido de todos os 4 evangelhos. Eu quero que o Senhor mostre um, onde não era o tempo para ser feito aquele pedido e Jesus fez. Somente foi feito no tempo de Maria. Só quando Maria pediu. Só quando Maria pediu, o Kairos, podemos dizer assim, anulou o Cronos. Só no pedido de Maria. Único, esse é o único. E no versículo 11 ainda diz assim, porque foi que ele fez. Não foi somente para atender um capricho de Maria. Foi para, veja, aqui você vê a ordem da graça que é superior à ordem natural. Na ordem natural, ele fez para que aquele casal não passasse a vergonha de faltar vinho, porque era uma grande vergonha naquele período, não vou entrar em detalhes. Mas não foi somente para não faltar vinho. Não foi somente para aqueles noivos não passarem vergonha. Foi para o que diz o versículo 11, pastor. Para ele manifestar a sua glória e para que os seus apóstolos acreditassem nele. O pedido de Maria vai para além da ordem natural. Vai para além. Está para além do ordinário do dia a dia. Ele vai para o extraordinário. Veja, João capítulo 2, versículo 11. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. E aqui, olha, aqui eu poderia dizer o primeiro que Jesus realizou publicamente. Porque se Maria sabia que Jesus fazia milagres, é porque, não posso dizer certeza absoluta, mas é com certeza porque ela já tinha visto dentro de casa ele fazer outros sinais, né? Não estão escritos, não tem como saber, né? Mas com certeza, não posso dizer absoluta porque eu não sou Deus, mas com certeza ele fez outros sinais. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória. Revelou assim a sua glória, ou seja, revelou o seu poder, revelou que ele é Deus, revelou que ele tem o poder sobre a lei natural do cosmo. Ele transformou a natureza da água, o H2O, em vinho. Ele transformou água em vinho. Ele tem poder sobre o cosmo. Ele tem poder sobre toda a criação. Porque ele é Deus. Então ele revela a sua glória. E quando ele revela a sua glória, antecipadamente, porque Maria pediu que ele fizesse o milagre e ele atendeu o seu pedido, porque ela é a onipotência suplicante, ele, além de fazer isso, os seus discípulos acreditaram nele. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não adianta, pastor. Maria é a onipotência suplicante, porque ela não sabe pedir. Diferente de mim e do Senhor. Ela não sabe pedir nada que não seja contrário à glória de Deus. Não sabe pedir nada, melhor dizendo, que seja contrário à glória de Deus. Tudo que ela pede é para a glória de Deus. Tudo que ela pede é para o louvor da glória de Deus. Agora veja aí o que é que ele pede no finalzinho. Veja aí quais são os pedidos dele no final. Sempre ele faz um pedidozinho no final. Não sei se esse ele fez, que eu não escutei todo. Mas eu vou soltar aqui só para a gente ver se ele faz. E para essas pessoas ele ainda nem deu pito. Esses aí também têm onipotência suplicante. Ele atende o cego Bartimeu, o leproso, o centurião, o ladrão na cruz e por aí vai. Mas nenhum sinal desse aí, nenhum milagre desse foi dito que não era hora para ser feito. Em Caná da Galileia foi dito. Mas veja, o que Jesus deixa claro ali não é por... Ele diz que o texto prova o contrário. Vamos lá, vamos ver. Isso mesmo. Nesse evento, depois de Maria informar a Jesus que acabou o vinho, ele diz a ela: mulher, o que é que nós temos em comum? Ainda não é chegada a minha hora. O que Jesus estava dizendo eu vou te deixar claro, a maternidade biológica não lhe dá autoridade para dirigir a missão divina na minha vida. Jesus nada falou disso.
Isso é interpretação deturpada dele. É isso. O livre exame das Escrituras gera isso aí, minha gente. Essa confusão satânica, diabólica entre o que o versículo está verdadeiramente dizendo e o que esse Senhor entende que ele esteja dizendo. Entre o que Jesus está dizendo e entre o que ele está dizendo e ainda colocando as palavras dele na boca de Jesus. Veja aí. Não estou sujeito ao que você me pede, mas à Olha vontade pra do meu Pai. Ou seja, esse texto só piora a situação dos católicos. Mas Jesus, no final das contas, transformou a água em vinho. Mesmo que a gente considere que aquilo foi um pedido de Maria atendido por Jesus, Jesus atendeu o pedido de várias outras pessoas ao longo do seu ministério. E para essas pessoas, ele ainda nem deu pito. Esses aí também têm onipotência. Todos esses que foram pedidos, pastores, que eles pediram, nenhum relato, nenhum evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, nenhum evangelista narrou que o cego Bartimeu, que quem quer que seja, nenhum deles foi dito que não tinha chegado a hora para fazer aquele milagre. Só existe um, bem parecido, veja, existe um parecido, mas que não foi feito como foi feito em Caná da Galileia. Alguém mandou, as irmãs de Lázaro, mandou avisar a Jesus que Lázaro estava doente. E Jesus se demorou para voltar para Betânia. E quando Jesus se demora, aí Jesus disse depois, olha, vamos descer para lá. Aí os apóstolos vão dizer assim, olha, estão querendo matar o Senhor lá, e o Senhor vai descer para lá. Ele diz, Lázaro dorme. Então se ele dorme, ele acordará. Não, Lázaro morreu. E quando Jesus vai para Betânia, chega em Betânia, Marta diz o quê? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, se o Senhor tivesse vindo na hora que eu pedi, meu irmão ainda estava vivo. Aí Jesus diz o quê? Tu crê que ele ressuscitará? Creio. E crê? Creio. Creio que no último dia ele ressuscitará. Não, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus faz o milagre. Mas por que Jesus não antecipou? Por quê? Se ele tivesse antecipado, ou se ele tivesse chegado atrasado, João teria dito. Ou o próprio Jesus teria dito, olha, eu não vim porque não era a hora ainda. Eu não vim porque... Mas com Maria não é chegada a hora. E mesmo assim ele fez. Potência suplicante? Ele atende o cego Bartimeu, o leproso, o centurião, o ladrão na cruz e por aí vai. Mas nenhum foi antecipado. A Bíblia não diz que em nenhum momento desse, olha, Jesus diz assim, olha, não vou curar agora Bartimeu, não vou curar teus olhos agora porque não chegou a hora. E depois, de repente, o Bartimeu foi e disse assim, mas Senhor, eu preciso tanto, eu quero enxergar. Jesus disse, tá bom, então vamos, vem cá, vou fazer. Não, em nenhum. Agora, em Caná da Galileia, Jesus disse, não é chegada a minha hora. Mas daqui a pouco, quando ela diz, olha, faça o que ele mandar, ele foi e fez. Mas veja, o que Jesus deixa claro ali não é porque você é minha mãe biológica que eu vou agir na hora que você quer. Tanto que ele diz, não é... Mentira, isso aí é a palavra dele querendo colocar nos lábios de Jesus. Jesus nem disse isso. Chegada a minha hora. A maioria dos teólogos entende, inclusive com base em outras vezes que Jesus usou essa palavra hora, que Jesus está se referindo ali à sua morte na cruz. Ou seja, Jesus alerta para Maria. As coisas vão acontecer do jeito que o Pai determinou, não você. Ele resolve o problema do vinho, mas deixa claro que a hora dele... Mas a gente viu aqui, que os dias serão abreviados por causa dos eleitos. A gente viu que a santidade de vida, como Pedro disse, faz com que a gente espere o Senhor dignamente e faz com que seja apressado a volta dele, que apressemos a volta dele. Então, não é bem isso que o Senhor está dizendo não, pastor. Vamos lá. Resolver o verdadeiro problema, que é a salvação da humanidade, ainda não havia chegado e aconteceria como o Pai queria, ou seja, ele não muda os planos por causa de Maria. É que ele mente, Porque o padre não disse que por causa do pedido de Maria, Deus muda os planos. Ele antecipa os planos, Como a gente viu ao longo aí do vídeo. E, além do mais, ele faz isso aqui, que está na boda de Caná. Ele
ainda sem ser chegada a hora de Jesus, ele transforma, pelo pedido da mãe, água em vinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e que viva Cristo Rei.